Olá, boa noite, pessoal. Vamos começar hoje, então, com o último encontro do Vexen de 2021, no primeiro semestre. A gente ainda não tem uma data para começar o módulo do segundo semestre, mas fiquem ligados no nosso Instagram que a gente vai avisar tudo lá. O pessoal que se inscreveu inicialmente no módulo para receber os certificados, mas não conseguiu a porcentagem suficiente, a gente vai fazer os certificados por palestra que foi assistida, tá bom? Até o final do mês, a gente envia os certificados para vocês por e-mail, beleza? Bom, na palestra de hoje, a gente vai ter a Fara de Andrade. Boa noite, Fara. Boa noite. Boa noite. A Fara ela é mestranda em Ciências Veterinárias, com ênfase em Medicina Experimental pela UFPR. É especializada em cirurgia de tecidos moles em pequenos animais pela Anclivepa do Paraná. É especializada em urgências e emergências médicas e cirúrgicas de pequenos animais pela Qualitas. É graduada em Medicina Veterinária pela PUC-PR, é integrante da equipe de cirurgias da Animal Surgery do Hospital Veterinário Batel, é médica veterinária responsável pelos procedimentos cirúrgicos da Bicare UTI e é médica veterinária e pesquisadora colaboradora do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Drogavet. Muito obrigada pela participação e tenha uma Muito boa obrigada palestra. pelo convite. Qualquer coisa a gente vai falando pelo WhatsApp, tá bom? Se der algum problema. Ok, Boa obrigada. palestra. Obrigada. Então, gente, boa noite. Agradecer mais uma vez o convite. E hoje eu vou falar sobre a abordagem cirúrgica da via aérea superior na emergência. Então, eu não podia começar a falar nessa palestra sem explicar o real motivo do meu grande amor por essa parte, né, da abordagem cirúrgica, né, das vias aéreas superiores, que é o SUMO. Então, o SUMO, ele foi meu cachorro, meu companheiro de faculdade, eu ganhei ele no primeiro ano de faculdade, e ele era, assim, muito fofinho, muito bonitinho, enrugadinho, e eu ganhei ele numa época que a gente não tinha muito conhecimento sobre os braquicefálicos em si, todas as alterações que a fofura deles traziam junto, né? Então, ele foi o responsável por eu descobrir tudo e me apaixonar por essa parte, né, na veterinária, porque ele desenvolveu todos os problemas possíveis dessa alteração, né? Então, o sumo, ele tinha estreitamento das narinas, estenose de narina, prolongamento de palato. Na época não era muito comum ainda procedimentos cirúrgicos, né, de correção. Então, ele fez o primeiro procedimento, ele tinha por volta de 6 a 7 anos, né? Então, quando a gente corrigiu, a gente teve uma melhora evidente, né, na parte respiratória, porém, ele já tinha várias alterações secundárias, né, a ele ter passado 6, 7 anos da vida respirando desse jeito, né, então, num segundo momento, já lá no seu último ano de vida, ele evoluiu para um colapso laríngeo, onde a gente teve que intervir cirurgicamente, e ele passou o último ano da vida dele com uma traqueostomia definitiva, que para ele trouxe muita qualidade de vida na época, mas ele me fez querer saber mais, aprender mais, e a buscar qualidade de vida para esses pacientes, porque eu sempre que eu via ele respirando ou ele entrando numa crise, eu só pensava como devia ser angustiante para ele passar por isso. Então, ele é o grande responsável por esse meu amor todo pelos braquicefálicos e pelas vias aéreas superiores. Então, hoje a gente vai falar sobre as emergências, né, atreladas à via aérea superior, né, e a via aérea superior, ela está composta, né, pelo septo nasal, faringe, laringe e traqueia, tá? Então, a gente vai conversar sobre os procedimentos que a gente faz vou estritar para vias aéreas superiores, senão a gente fica até amanhã conversando. A síndrome do braquicefálico, ele é uma doença racial, né, onde a gente tem anomalias anatômicas que vão desencadear alterações primárias, que vão fazer com que tenha uma progressão, né, e uma cronicidade numa piora
né? Então, são pacientes que têm o focinho achatado, né? Então, como se tivesse pego um paciente, um cão normal, e tivesse sido achatado, e todo tecido mole que tem entre narina e traqueia, tudo isso, traqueia e palato ali, tudo fica apertado, né? E isso faz com que eles tenham muito mais dificuldade para respirar, que façam muito mais esforço na hora da respiração, e isso faz com que a gente tenha evoluções secundárias. E a gente pode, nessas anomalias anatômicas, a gente pode ter uma ou todas, né? E isso vai definir no paciente o quão severo vai ser a síndrome para ele. Então, os braquicefálicos, eles são compostos por várias raças, né? Então, bulldogs, pugs, pequineses, lhasas, shih tzus, os cavalheiros também entram nessa classificação. Alguns vão apresentar mais sintomas do que os outros, né, dependendo do seu tamanho e conformidade, e como eu falei anteriormente, dependendo da quantidade de anomalias que eles acarretam, tá? Os braquicefálicos, eles são muito populares, né, porque são ótimos cães de companhia, eles realmente são fofinhos, né, eles acabam tendo aquele apelo deles, são tão feinhos que eles ficam bonitos, né, então, e eles são ótimos como companhia, né, então eles acabam tendo realmente ganhando bastante popularidade, né, entre os mais populares nos últimos levantamentos que o Kennel Club fez, estão realmente o Pug, os Bulldogs francês e inglês, e o Cavalier. Então, sobre a síndrome do braquicefálico, né, ele nada mais é do que um conjunto de alterações anatômicas, né, que vem lá de melhoras genéticas buscando... Então, antigamente, as pessoas buscavam um melhoramento genético muscular, de conformidade... além de muscular ósseo, e isso tudo, essas alterações foram acarretando em outras anomalias, né, principalmente atreladas à parte respiratória. Tá? Então, as anomalias primárias, que são as que eles já nascem, né, estão em estenose nasal, a hipertrofia das conchas nasais, prolongamento do palato e a hipoplasia traqueal, né? Essas anormalidades fazem com que, com a evolução do paciente e dependendo da quantidade de anomalias que esse braquicefálico tenha, a gente vá realmente tendo uma piora, né, na progressão no decorrer da idade e na cronicidade dessa via aérea superior. Então, aqui a gente tem uma estenose nasal, a gente está muito acostumado a visualizar um braquicefálico e olhar para essa narina apertadinha, parecendo uma tomadinha, e achar normal, né? Mas quando a gente coloca uma foto de um outro paciente, de um mesocefálico, um dolicocefálico, no lado, a gente vê que não é normal, né? Então, esses pacientes, eles convivem com muita dificuldade respiratória, muito esforço respiratório, e é só a gente pensar o quão desconfortável a gente se sente, né, quando começou a pandemia, por exemplo, a gente começou a utilizar máscara, era quente, a gente ficava tonto, porque ficava respirando aquele ar parado ali, ou então quando a gente está resfriado, que a gente tem toda uma congestão nasal, né, então já precisa começar a respirar pela boca junto, então esse desconforto que a gente tem transitório em alguns momentos, pensa como deve ser para eles conviver com isso diariamente, né, então isso realmente deve ser muito desconfortável. Essas anomalias que a gente tem relacionado ao nariz, elas não ficam atreladas só ao estético ali fora, né, então isso se projeta para dentro, né, então o braquicefálico, ele tem toda essa anatomia mais apertada e mais encurtada. E isso faz com que os cornetos também precisem procurar outros espaços para crescer e se desenvolver, né? E isso faz com que a gente tenha a redução do ar que está passando pela cavidade nasal, e isso faz com que tenha um turbilhonamento. Então, aqui na imagem a gente tem aí a indicação de uma rinoscopia, de um nariz normal, de um paciente normal, onde a gente tem aí todos os cornetos e septos desenvolvido normalmente, um espaço para o ar passar,
né? Enquanto ele passa, esses cornetos fazem o aquecimento e direcionam o fluxo para que ele tenha uma respiração de acordo e agradável, né? Já no lado B, a gente tem o corneto aberrante, que é esse RAT identificado bem no meio, que é quando a gente não, ele tem um crescimento fora do normal, né? Então, como eu falei, ele procura locais para crescer e devido à cronicidade dessa respiração em turbilhonamento, desse esforço respiratório, desse ar entrando de forma errada, de forma mais forte, ele estimula o crescimento e gerando mais obstrução ainda, né? Então, o lado B é uma rinoscopia de um paciente braquicefálico, né? E a gente consegue perceber que quase não tem espaço para esse paciente respirar. Outra anomalia bem comum, que a gente vai ter aí em 85% a 100% dos braquicefálicos, é o prolongamento do palato, né? Então, aqui do lado, na primeira imagem, a gente tem ali o prolongamento do palato, então o palato está ali sobre a epiglote, gerando praticamente uma obstrução completa, né? E na segunda imagem, já ele corrigido, né? Ou como seria o normal de pacientes sem o prolongamento. Tá? Então, o prolongamento do palato, ele pode já vir com o animal, né, devido a esse encurtamento e essa sobra desse tecido, né, e às vezes, num primeiro momento, quando a gente vai castrar, a gente já avalia esse palato, num primeiro momento ele ainda não é tão desenvolvido, mas de acordo com a progressão, né, e com o crescimento dele e a narina estenosada e tudo mais, a gente vai tendo uma sucção desse tecido, né, para dentro da glote, isso vai fazendo com que tenha flacidez ali da região e que isso vá gerando uma obstrução e o alargamento, né, então ele vai ficando mais comprido e mais grosso, né, e isso vai gerando em algum momento a obstrução ali, né, da traqueia. E a hipoplasia traqueal também é muito comum nos braquicefálicos, né? Então, aqui do lado, na primeira imagem, a gente tem um bulldog, um raio-x de um bulldog, e a gente vê que realmente o diâmetro é muito diminuído comparado com um mesocefálico, que é a imagem da direita, né, de uma traqueia normal, né? Então, os braquicefálicos, eles já normalmente possuem uma traqueia um pouco mais justa, vamos dizer assim, do que os cães normais ou dos mesocefálicos e dolicocefálicos. Entretanto, é diferente do colapso traqueal, né, que é quando a gente tem uma flacidez dos anéis. Nesse caso, os anéis são rígidos e estreitos, né? Então, ele não tem uma correção cirúrgica para ser feito, e, em geral, a hipoplasia traqueal, ela não gera sinais clínicos, a não ser que o animal tenha já concomitante uma alteração pulmonar, ou na progressão da doença da síndrome do braquicefálico, né, devido às outras anormalidades, ele acaba se fazendo presente, porque ele vai gerar, sim, restrição ali e mais pressão negativa na hora da respiração, né, mas considerando a hipoplasia traqueal isoladamente, ela não gera tanto sinais clínicos como as outras anomalias primárias. Com relação às anomalias secundárias, a gente vai ter a eversão dos sacos laríngeos e amígdalas no segundo momento, né? Então, o animal vem respirando, fazendo esforço ao longo da vida dele, né? E em algum momento, esses sacos laríngeos de tanta pressão negativa, de tanta força, né? Com esse ar entrando no turbilhonamento, eles vão inchando e eles podem fazer a eversão. As amígdalas, em geral, elas também são bem reativas em pacientes braquicefálicos, mas a excisão delas, né, é controversa, né, porque dificilmente elas vão apresentar uma obstrução realmente propriamente dita ali da traqueia. A gente sempre vai ver elas muito reativas na hora da intubação, elas sempre maiores do que o normal, mas muito mais pela respiração deles do que elas gerando uma obstrução em si. Né? Num segundo momento, a gente pode ter as alterações de cartilagens ali da aritenoide e processos cuneiformes e o colapso laríngeo em si, né? O colapso laríngeo, ele vai ser a evolução mais grave da síndrome do braquicefálico.
Então, a gente tem aí no estágio 1 a eversão dos sacos laríngeos, que é quando a gente tem o edema e a eversão, né, propriamente dita, desses sacos, gerando uma obstrução parcial ali da região de glote, né? Num segundo momento, a gente vai ter, no segundo estágio do colapso laríngeo, né, que ele vai seguindo essa evolução, a gente tem o processo cuneiforme, tem toda essa obstrução, que é a parte lá em cima, essa voltinha ali em cima da glote, né, e começo da flacidez, né, então começa a ter uma flacidez dessas cartilagens, de tanta força que o animal faz para respirar, ela vai perdendo o tônus, né, e ela vai se fechando, porque ela vai ficando débil, né, e mais flácida. Então, no segundo estágio, a gente tem a eversão dos sacos laríngeos e essa parte do fechamento ali do processo cuneiforme e o início da flacidez das aritenoides. E o colapso laríngeo, propriamente dito, que é o estágio 3, que é a forma mais severa, é quando a gente tem um fechamento completo. Então, os processos cuneiformes, as aritenoides ficam completamente flácidas e elas simplesmente se dobram entre si, fazendo uma obstrução completa dessa via aérea superior, né? E daí entra em emergência, né, precisando agir rápido, senão a gente perde o animal. Então, a evolução para a emergência, realmente, ela vai sendo crônica, né, então, a síndrome, ela se torna um desafio na emergência, porque a gente tem um paciente que está hipertérmico, que pode evoluir a internação, que é a hipertermia associada a várias outras alterações metabólicas devido à hipertermia, né? Então, a gente pode perder o animal não só ali pelo todo o estresse, pela falta, né, de ar propriamente dito, mas também por uma hipertermia que vai evoluindo para a internação e a gente começa a ter alterações renais, alterações de coagulopatias, e a gente pode perder esse paciente se a gente não tem uma ação rápida. Então, esses pacientes geralmente vão chegar para a gente com dispneia, muitas vezes cianose, e esses pacientes, eles podem ter aerofagia, devido à força que eles fazem para respirar e para perder o ar, né? Lembrando que os pacientes, os cães, eles não suam, então a troca de ar deles é feita pela respiração, a maior parte, eles suam muito pouco pelos coxins, né? Então, eles fazendo essa força para respirar, para tentar compensar a temperatura que eles estão tentando perder e respirar, né? A gente tem uma aerofagia que muitas vezes vai fazer de forma crônica alterações gástricas, desde retardo no esvaziamento gástrico, megaesôfago, e entre outras alterações ali, refluxo, né? É muito comum nesses pacientes, então eles geralmente já têm uma esofagite crônica, porque eles fazem tanto turbilhonamento, além de vias aéreas, acabam fazendo aerofagia desse ar entrando forte ali no estômago, e eles acabam fazendo refluxo. São pacientes que têm mais tendência a ter pneumonia aspirativa e aspiração, porque a saliva está mais espessa, então eles podem fazer o refluxo e aquela saliva espessa puxar isso para dentro do pulmão. Então, a gente vai falar, claro, que a abordagem cirúrgica desse paciente, mas a gente sempre brinca que a mesa não é um local de estabilizar o paciente, né? A mesa cirúrgica não é local de estabilizar o paciente. Então, esse paciente, ele vai chegar para a emergência e até a equipe cirúrgica entrar em ação, vamos dizer assim, esse paciente precisa ser estabilizado, né? Então, ele precisa ser pré-oxigenado, ele precisa se acalmar. Geralmente são pacientes que são muito ansiosos porque eles estão em angústia respiratória, deve ser desesperador você tentar puxar o ar e aquilo não entrar, a temperatura está subindo, então para eles estão em meio ao caos, né? Então a gente tem que ter essa percepção que esse paciente, ele está ansioso, ele está com medo, ele está sofrendo, né?
e a gente precisa fazer com que as coisas funcionem para ele, que as coisas aconteçam de uma forma calma, né? Então, a gente precisa estar num ambiente climatizado para tentar resfriar esse paciente, a gente precisa estar num ambiente calmo, com pessoas que estejam focadas em fazer a melhora desse paciente, porque quanto mais conturbado, quanto mais a gente força, mais chance a gente tem de perder esse paciente, né? Então, é imprescindível que esse paciente seja pré-oxigenado, mas a gente não pode simplesmente forçar uma cânula nasal, então a gente precisa sentir muito o que o paciente vai permitir, né? Ou então vai chegar e a gente já força uma punção venosa, né, para acesso. Precisa do acesso? Precisa, mas esse paciente, ele precisa também estar tranquilo e mais calmo para que a gente não perca esse paciente. Então, muitas vezes a gente vai ter que iniciar com medicações intramuscular para que ele permita a gente começar a fazer a oxigenação, então, dentro do que ele permite, se vai ser dentro de uma caixa com oxigênio, sem ser nada muito tocando. Em geral, esses braquicefálicos não gostam que a gente fique pressionando, apertando, chegando perto do nariz, do rosto, do olho, né? Então, a gente precisa muito sentir o que esse paciente vai permitir, né? E dentro disso, a gente trabalhar com o que é necessário, que é a pré-oxigenação, o suporte de oxigenação, resfriar esse paciente, né? Então, medicações para reduzir o estresse e a ansiedade desse paciente. Então, prezar para que esses danos que ele está tendo nessa desestabilização da síndrome reduzam danos na parte respiratória mesmo, né? Obstrutiva, né? Então, ele vai estar fazendo uma respiração, uma dispneia inspiratória excessiva, que pode evoluir aí para um edema não cardiogênico, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, a gente vai lançar mão de um corticoide, se a gente já vê que tem chance de um edema de glote, né, para prevenir, pensando também na parte respiratória, se a gente tem um edema pulmonar não cardiogênico, né, por esforço, então talvez a gente use a dexametasona associado a uma furosemida. E com relação à parte de sedação, né, a gente vai ter sempre as normativas, os guidelines indicam sempre a gente começar com o butorfanol, então as doses vão variar da necessidade de cada paciente, e a cepromazina, dose baixa, né, lembrando que a cepromazina não é para a gente utilizar lançando mão do efeito dela, e sim ela proporcionar uma potencialização do butorfanol, né, que vai acarretar muito menos alterações aí para o paciente, tá? Então, esse paciente, ele precisa ser estabilizado antes da gente ir para a mesa. Então, eu trouxe alguns casos clínicos para vocês, e o primeiro caso é a Maia, tá? Ela é uma bulldog inglês de 7 anos, e ela já tinha um histórico de rouquidão, de intolerância ao exercício, cansaço fácil, ela fazia refluxo com frequência, então a gente já estava tentando tratar ela de uma pneumonia, né? Porém, chegou o verão, chegou o final de ano, a gente atendeu ela no dia 30 de dezembro, ela chegou com um quadro de hipertermia, já estava evoluindo para internação, respiração paradoxal, já estava fazendo quadro de cianose, e com distensão abdominal, porque ela fazia muito esforço e aerofagia. Então, essa é a Maia indo para o atendimento. Ela é uma cachorra de uma amiga minha, veterinária, então ela conseguiu ter esse feeling de filmar para mandar para a gente, enquanto ela estava indo, mas a gente já consegue ver, apesar dela não estar cianótica nesse momento, o esforço respiratório que ela faz durante o trajeto até o hospital. Então, a Maia, ela foi estabilizada e ela foi
para poder ir para a cirurgia, porque o palato dela estava super edemaciado, era bem proeminente, e a gente optou por fazer a estafilectomia porque a gente não conseguia manter ela, a gente estabilizou, mas quando a gente começava a diminuir sedação, tentava tirar a fonte de oxigênio, a saturação começava a despencar, e ela começava a fazer esforço respiratório novamente. Então, a gente fez a laringoscopia direta para ver se a gente tinha ali só o palato envolvido, se a gente já tinha algum grau de colapso laríngeo, né, iniciando. E essa foi a laringoscopia dela realizada no pré-operatório. Aqui a gente consegue visualizar ali, a gente vê que as cartilagens, elas estão funcionais, então elas abrem de forma efetiva, que a gente tem a amígdala ali ligeiramente edemaciada, mas como eu falei, ela não está causando nenhum tipo de processo obstrutivo, e o palato ali, claro, a gente está com a língua bem tracionada, então mesmo assim a gente consegue ver que o palato, ele está ali direcionado para a epiglote, né, então se a gente solta a epiglote, ele ficava completamente obstruído, tá? Então, a Maia, a gente fez a estafilectomia, então essa é a técnica que a gente optou por utilizar nela. Existem várias opções, né? Então, tem gente que faz com laser, tem gente que faz com eletrobisturi, porém, algumas literaturas referem que alguns pacientes que possam ter uma cicatrização exacerbada, isso pode fazer uma granulação maior e acaba fazendo um edema juntamente, mesmo com a ressecção do palato, a gente ainda tem um aumento de volume ali no local, fazendo obstrução parcial. Então, a gente optou por fazer da forma tradicional, né, que é a Stafilec com a sutura, né, então ela é feita por incisão, né, com a tesoura, e sendo suturado, né, então a estafilectomia, a gente aqui tem a parte vermelha, que é a parte que seria normal, e a parte azul é o que precisa ser resseccionado, né, então, para esse procedimento, a gente sempre tem que estar com a cabeça do animal suspensa, né, então ela não pode estar apoiada, porque a gente precisa visualizar exatamente qual é o volume que a gente precisa tirar, o comprimento que a gente precisa retirar, né, para que a gente não tire demais, evitando, assim, alterações secundárias de uma cirurgia onde a gente tira muito palato, né, e que a gente consiga fazer de uma abordagem boa, porque a gente não tem muito espaço dentro da boca para trabalhar, né, então com o cão apoiado fica realmente um pouco mais difícil. Então aqui a Stafilec da Maia, ela foi feita 2 reparos, né, nas laterais, para que a gente conseguisse medir exatamente o quanto a gente tiraria de forma segura, e a recomendação, né, na literatura é que a gente vá fazendo a ressecção, né, então tem os reparos que a gente vai manter ali de guia, porque quando a gente começa a fazer essa ressecção, a gente vai suturando, né, para evitar também um sangramento, a gente já não tem muita área. Se a gente faz a ressecção completa, tem pessoas que optam por fazer isso para a gente não perder a referência do palato, né, da quantidade, e é por isso que é importante também deixar o reparo, que além da gente medir, a gente mantém ele de norte para a gente, porque a gente vai cortando e realmente vai perdendo a referência, a gente possa trabalhar sem tanto sangramento ativo, né, porque é uma mucosa sangrando, não é nada demais, mas numa boca que já é toda apertada, que você não tem muito espaço, qualquer sangramento atrapalha, né, então, no procedimento dela, a gente fez essa sutura com polidioxanona, né, 3 zeros, e foi feito essa ressecção parcial e sutura, faz a ressecção e vai suturando até chegar ao final.
Esse é o pós-operatório dela imediato. A Maia foi um paciente que demorou muito para extubar, então esses pacientes eles estão acostumados com um fluxo de ar muito menor, a não ter muita reserva de oxigênio também, né, porque eles estão sempre trabalhando no limite, então a hora que ela se viu entubada, ela ficou muito, ao contrário do que a gente vê nos outros animais, no pós-operatório, que começa a acordar e já sente o desconforto com um traqueotubo, ela ficou mais de meia hora, assim, e a gente tentando estimular para retirar o tubo, e ela não se sentia nem um pouco incomodada, para a gente pensar o quão incômodo devia ser ela respirar sem, antes, né, toda obstruída. Então, aqui é um vídeo dela no pós-operatório imediato. A estafilectomia é uma cirurgia que proporciona isso, né, a gente consegue ver já imediatamente no pós-operatório uma melhora, né, da respiração. O que não foi feito no procedimento na Maia, mas eu vou comentar aqui, porque também faz parte da abordagem e realmente o que é indicado é que seja a primeira abordagem a ser feita num primeiro momento, não na emergência, é a rinoplastia. Lá existem várias indicações de retirada, né, em cunha, tirado a lateral completa, né, mas na Maia não foi o caso, ela, apesar dela ter a parte de cima do nariz um pouquinho estreito, embaixo ele favorecia ali, e como ela também, durante o procedimento, foi um desafio, manter ela estável, tudo, a gente optou por não estender o tempo cirúrgico, né, no dia da emergência, mas também poderia ter sido feito, e assim, é a primeira cirurgia que deve ser indicada para os braquicefálicos, né, então a gente vai sempre começar do mais externo para dentro, né, para que a gente possa reduzir. Então, nos filhotes, o primeiro procedimento que vai ser realizado, a indicação é que seja a rinoplastia, para que a gente possa diminuir, né, de forma eficaz, o efeito secundário dessas anomalias, né? Então, aqui tem fotos de um procedimento, né, da ressecção. Esse aqui é o incunha, né? Então, ele é retirado como se fosse um formato de triângulo e ligado e realizada a sutura, né, para fazer amplitude, aumentar a amplitude. É importante que essa retirada de cunha não seja só o estético de fora, como eu falei lá anteriormente, quando eu mostrei para vocês a rinoplastia, lá para dentro é tudo apertado, então essa incisão, ela deve se estender em direção ali as conchas nasais ali, né, tirando também esse tecido interno, para que a gente tenha uma amplitude, não só por fora, mas também por dentro da cavidade nasal. A excisão dos sacos laríngeos, né, caso fosse o caso da Maia, que não tinha, então ela também poderia ter sido realizada, caso ela tivesse presente, né, a eversão, e das amígdalas, como eu falei, ela é contraditória, né, porque apesar de elas estarem edemaciadas, em geral ela não causa a obstrução da via aérea, né, então realmente é bem controverso, e acredito que a maioria das pessoas que fazem esses procedimentos não fazem a tonsilectomia. Esse é o caso clínico do Alfa, ele foi atendido por uma grande amiga minha, que é a doutora Tayana. Ela também tem um movimento bem importante do oxigênio para todos, também luta bastante para a melhora da qualidade de vida dos braquicefálicos, e ela me cedeu porque o colapso laríngeo realmente, em geral, a gente acaba perdendo o paciente antes, né, muitas vezes a gente não consegue estabilizar, ou muitas vezes não chega até a clínica, né, porque a gente perde o paciente no caminho, e esse é um caso que ela acabou cedendo para mim os vídeos para eu poder mostrar aqui para vocês e compartilhar. Ele era um bully de 10 meses, deixa eu só confirmar a idade dele, e ele tinha uma evolução de um mês,
Só deixa eu confirmar a idade dele. Desculpa, 10 anos, tá? Então, ele tinha 10 anos, apresentava cansaço, estridor e dispneia inspiratória muito evidente e severa, e eles mandaram o vídeo para ela dele em casa, estava com evolução de 1 mês, já respirando assim, e ela falou, traz o mais rápido que vocês puderem, né? Então, esse é o vídeo dele em casa. Desculpa, Fara, o som não tá aparecendo pra gente, não sei se ali embaixo ele tá... Pra mim tá aparecendo, não foi? Não. Não entrou? Não, o som não entrou, o vídeo Não? dá pra ver. Eu acho que talvez por causa do fone, não sei. Deixa eu tentar tirar o fone. Tenta, vai. Pra você, vai. Foi, aham. Deu para escutar certinho. Obrigado. Você ficou mutada. Agora sim, muitos problemas. O EAD faz muitos problemas. Eita, pera, só um segundo. Desconectou sua voz. Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Oi? Eu tá? acho que essa. Então tá. Eu vou sem fone, ver se assim. Oi? Essa conexão e desconexão de fone, eu acho que deu uma bugada no. Mas tá tudo certo agora. Ok. Tudo certo. Beleza. Tá me ouvindo bem? Então tá. Então esse paciente ele chegou para atendimento, ele conseguiu chegar com vida ao atendimento, foi estabilizado e foi para a cirurgia. No momento do procedimento foi feito a laringoscopia direta, né? Que é a gente analisar toda a via aérea superior ali, né? Então ele tinha um colapso do grau 2, onde a gente tem o prolongamento do palato, e a gente tinha também a eversão dos sacos laríngeos e já a edemaciação do processo cuneiforme, que é aquela voltinha lá de cima da região da glote. Então, aqui ali onde a gente está olhando e parece que é uma gaze, não é uma gaze, tá? São os sacos laríngeos evertidos, né? Gerando uma obstrução completa da via aérea. Então, esse paciente, ele foi submetido à estafilectomia, e no momento da ressecção dos sacos laríngeos, esse paciente apresentou uma bradicardia intensa e não responsiva, né? E ele acabou indo a óbito no transoperatório, né? E como eu falei lá para vocês no início, lá na hora da estabilização, são pacientes que estão já entrando em grau de intermação, que é quando a gente tem uma hipertermia que já
desencadeia outros processos, né, sistêmicos, né, como coagulopatias, alterações renais, e a gente acredita, e ele não respondeu às medicações, foi feito medicação para melhorar frequência, foi feito todo o processo de recuperação cardiopulmonar, mas ele não respondeu, né, então pode ter sido devido a essas alterações secundárias que a hipertermia proporciona, estímulo vasovagal, bradicardia reversa, né, então não tem como definir muito, mas mesmo a gente tentando estabilizar esse paciente no pré-operatório, e ele apresentou alterações no transoperatório, isso é algo que pode acontecer, e ela acabou me emprestando realmente esse caso para eu poder mostrar para vocês, porque é importante a gente compartilhar também as evoluções, e mesmo a gente fazendo tudo que é necessário, tudo que é correto, a gente tem intercorrências, né, que podem ter um desfecho não favorável, né. Terceiro caso é o caso clínico do Alfredo. O Alfredo é um Shar-Pei, macho de 2 anos, e ele vinha apresentando histórico de engasgos com evolução para dispneia inspiratória grave num tempo de 3 dias, né? Então, ele chegou para um atendimento e ele tinha as vias aéreas superiores praticamente toda obstruída, né, por um edema de glote, né? Só que nesse momento, quando ele chegou para avaliação, estava tudo tão edemaciado que parecia uma massa, né? Porém, com a clínica do animal, essa piora súbita, era um animal jovem, não batia muito com neoplasia, né? Pensando em neoplasia. Então, esse paciente ele teve que entrar em um procedimento de emergência para realizar uma traqueostomia, para que a gente pudesse ter um acesso de via aérea, né? E num segundo momento, 48 horas depois, foi reavaliado ali, como não tinha mais aquele esforço respiratório lá em via aérea superior, ele permitiu que fosse reduzindo o edema e que a gente pudesse definir que essa parte que tinha ali, que parecia uma massa, nada mais era do que a epiglote completamente edemaciada. Eu não tenho vídeo do momento, porque era um paciente de emergência, mas a gente tem imagem das 48 horas após, né? Então, na verdade, aqui foi depois da traqueostomia, a gente fez a foto, então a gente vê que tem as amígdalas ali bem edemaciadas, uma delas até hemorrágica, e esse aumento de volume gerando obstrução completa da via aérea, né? Então, depois, num segundo momento, a gente pôde perceber realmente que esse edema, que parecia inicialmente uma massa, na verdade, que essa massa que podia ser sugestivo de uma neoplasia, era um edema de glote, tá? Então, no Alfredo, esse edema de glote, ele foi causado por um traumatismo, então, a tutora dele, ele era costureira, e ele lambeu o chão, enfim, ele pegou uma agulha, e ele engoliu essa agulha. Na verdade, essa agulha, ela cravou lá na base da língua, e ele começou a fazer o movimento de deglutição, e cada vez que ele fazia isso, foi gerando trauma, tanto em amígdala quanto na epiglote, e essa epiglote foi edemaciando, e ao mesmo tempo que ele fazia esse movimento, ele foi empurrando essa agulha para dentro da língua, né? Então, num segundo momento, 48 ou 72 horas depois, foi realizado um segundo procedimento para retirar debaixo da língua o corpo estranho, né? Então, esse edema dele foi gerado por um corpo estranho e não por outra causa. Então, aqui foi realizado no Alfredo a traqueostomia temporária, onde é feito o acesso ali para que a gente possa fornecer uma via de ar para esse paciente, né? E quando teve toda essa, assim que começou a diminuir o edema lá da via aérea superior, tudo, esse tubo foi retirado, né? E deixar de cicatrizar sozinho. Vocês vão ver que a gente deixou aqui
guias, né, onde tem 2 fios para baixo e 2 fios para cima, né, porque isso facilita no momento a gente passa sempre, então ali entra entre o 3º e o 4º anel, a gente faz uma incisão parcial, cerca de 1/3 do diâmetro da traqueia, né, para fazer a entrada do tubo, e daí é realizado ali a aproximação da musculatura, é importante realizar a aproximação dessa musculatura, porque pode ter escape de ar, a gente não deixa muito inflado para não ter lesão ali da traqueia também, então, o cuff, né, então, para facilitar a retirada e a troca desses tubos, porque é um corpo estranho ali para o organismo reagindo, então gera muita secreção, então esse tubo, ele precisa ser trocado com uma certa frequência, dependendo da reação que cada paciente apresenta frente a isso, e ela é temporária porque ela é para permitir que a gente, no segundo momento, reavaliasse essa via aérea, e definisse qual seria a conduta, né? Então, no segundo momento, a gente reavaliou, estava apresentando uma evolução positiva ali no edema regredindo, e a gente, com o raio-x, pôde detectar que ele tinha uma agulha ali na base da língua, que foi retirada, né? Então, a gente tirou a causa do que estava gerando, né? Então, no segundo momento, a gente pôde tirar esse tubo e deixar ele cicatrizar por segunda intenção, ali a ferida cirúrgica, né, e como estava falando, é importante que a gente aproxime a musculatura, porque pode ter perda de ar e às vezes pode fazer enfisema ali subcutâneo, e isso pode acabar dificultando a troca da sonda, dificultando ali gerando uma edemaciação exacerbada também na região. Então, aqui, causas de obstrução, né, então ela pode ser por anafilaxia, neoplasia e o iatrogênico, como foi o caso do Alfredo. Falando de abordagem, né, da via aérea superior, que não foi o caso do Alfredo, mas digamos que fosse um tumor ali na base, ali na epiglote, ou ali que gerasse, que não fosse removível, né, cirurgicamente, uma opção seria a traqueostomia definitiva, né, então, na traqueostomia definitiva, a gente tira 1/3 também, só que a gente vai fazer a ressecção de 1/3 da traqueia, de 4 anéis, né, então é preciso que a gente melhore o suporte dessa região onde a gente vai tirar, então é feita uma aproximação da musculatura ali da região, né, então a gente vai fazer com polipropileno ali, essas 2 suturas que vão fazer com que a traqueia seja projetada mais para fora, porque isso vai facilitar a abertura da via aérea também, e vai facilitar a troca, por exemplo, a limpeza ali do tutor, tudo que vai fazer em casa. Então, assim, a traqueostomia definitiva, ela é um procedimento que pode ser utilizado e que vai trazer bastante recurso, melhora de vida para o paciente, mas ela tem que ser triada, começar uma triagem para esse procedimento no consultório, conversando com o tutor, porque é uma via aérea que a gente vai deixar uma porta de entrada direto para o pulmão, né, e se esse paciente não for cuidado, né, com cuidados básicos de higiene, se a gente vê que é um tutor que não para em casa, que não vai fornecer para o paciente todo o cuidado que precisa, não vai ser efetivo, porque isso aí vai obstruir, a gente pode perder o paciente, então, assim, ele realmente precisa ter uma triagem para decidir fazer esse procedimento, tá? Uma outra coisa que é importante com relação à traqueo definitiva é que quando a gente faz esses pontos, né, aproximando e favorecendo essa sustentação com a musculatura ali da região, a gente precisa cuidar, porque a gente tem muitos nervos envolvidos ali, então tem o laringo recorrente, tem o esôfago ali perto, tem a carótida jugular, então assim, a gente tem que cuidar para não lesionar nada importante também no momento de fazer esse procedimento. Então, ali na figura B, a gente está vendo ali que é feita a marsupialização, da camada interna, da mucosa ali da traqueia para fora, né? Então, isso é para a gente gerar um estoma novo. Então, a gente vai fazer a cicatrização da mucosa sobre a pele,
para que a gente, para que o corpo entenda que isso precisa permanecer aberto. Muitas vezes, num segundo momento, que foi o caso, por exemplo, do sumô, o corpo dele tentava fechar, então o lúmen ia fechando tanto que não tinha, né? E a gente não tem como tirar mais anéis ou para aumentar, né? Então, dependendo desse paciente, se a gente tem uma cicatrização exacerbada, muitas vezes é um paciente que vai ser considerado utilizar cânula, né? O sumô, na época, ele utilizou a cânula metálica, que foi o que melhor, como era um paciente que ia usar isso para o resto da vida, a gente comprar as descartáveis ia acabar ficando muito oneroso, então ele usou as cânulas metálicas, onde a gente podia fazer toda a limpeza e a esterilização, né, de várias cânulas, né? Então, isso acaba também ficando mais viável para o tutor. Aqui é o Alfredo na alta em casa já. Então, a gente consegue perceber que ele ainda está com a lesão ali, né? Está fechando sozinho. Então, isso realmente fecha por segunda intenção. E agora, vou falar sobre a paralisia de laringe. Ela não se enquadra na síndrome dos braquicefálicos, mas ela também se trata de uma abordagem de emergência da via aérea superior, né? Então, a paralisia de laringe, ela acontece por uma predisposição racial, né? E ela pode ser congênica ou iatrogênica. Em geral, a gente vai perceber a paralisia de laringe vai acometer pacientes de idade avançada, né? Então, idosos ali a partir de 10, 12 anos, e, em geral, pacientes de raça grande a gigante, né? Os mais comuns acometidos são os labradores, mas a gente já atendeu casos sem raça definida, golden, enfim. E o iatrogênico, em geral, pode ser por uma lesão do nervo laringo recorrente, então pode ser isso pode acontecer por trauma, isso pode acontecer num transoperatório, quando a gente faz acessos ali, onde a gente pode acabar lesionando o nervo, né? Então, aqui na anatomia, a gente vai ter o processo corniculado, que é essa voltinha de cima, epiglote, e o processo cuneiforme, que é essa borda mais de fora da aritenoide, né? E é aqui que ela acaba fechando, né? Então, o que acontece? Na paralisia de laringe, diferente do colapso, que acontece lá nos braquicefálicos, e é importante a gente conseguir contextualizar a diferença delas. A paralisia de laringe, ela vai acontecer, como eu falei, em pacientes de grande porte e em idade avançada, enquanto o colapso laríngeo, ela vai acontecer em braquicefálicos, né, porque ela é evolução severa, e, em geral, ela vai acometer pacientes de 2 a 3 anos, né, então, e o que acontece de diferente? O colapso laríngeo, lá nos braquicefálicos, ele vai fazendo a respiração deles, vai fazendo com que tenha uma complacência, com que a cartilagem vá ficando flácida e ela se fecha. Enquanto que na paralisia de laringe, é um problema neuromuscular, então é o nervo ali, o músculo que faz a tração, a abdução dessa cartilagem que para de funcionar. Então, a aritenoide, ela para de abrir e não que ela se feche, ela para de abrir, tá? Então, só contextualizando, porque às vezes parece, como é tudo na mesma região, ela acaba ficando difícil de entender. Então, aqui a gente tem na imagem lateralizada, a gente tem as cartilagens. A maior delas, que é a amarela, é a cartilagem tireoidea, né? Atrás dela, a gente tem a verdinha, que é a número 2, a cricoide, e lá dentro, por baixo da tireoide, a gente tem a aritenoide, que é a rosinha. Tá? Então, é ela que faz a abdução ali quando o animal engole, quando está respirando, entre respirar e fechar para fazer a deglutição, né? E ela, por uma lesão no nervo ou por
por uma necrose muscular ali, por uma falha na parte muscular, a gente vai ter a falha da abdução dela. Então, aqui eu trouxe para vocês o vídeo de uma laringe funcional, da hemiplegia, que é quando a gente tem ela ainda funcionando, mas de forma débil, e da paralisia em si. Todas elas feitas, né, na videoscopia direta, né, pré-operatória ou para fechar diagnóstico mesmo. Então, aqui nessa primeira, a gente consegue ver o funcionamento, apesar de não estar muito bem ali exposta, ali a gente consegue ver a abertura das eritenoides, né, que é feito esse movimento de lateralização ali, né, que ela abre e fecha de formas... Então, esse é o funcional. A hemiplegia é quando a gente tem o funcionamento de forma débil, então a gente está lá na inspiração, a gente vê que um lado está paralisado, a gente de frente aqui para o lado esquerdo está paralisado, na verdade é o direito, né? E o lado esquerdo, ele se move, mas de forma débil, né? Então, você vê que ele praticamente treme, ele nem chega a abrir e fechar. E na paralisia, a gente vai ver que o anestesista, ele indica para a gente quando está inspirando, mas não tem a movimentação. Então, esse é o caso clínico da Zag. A Zag é um labrador de 12 anos e ela tinha histórico de dispneia inspiratória severa, estridor na inspiração, intolerância ao exercício e muitas vezes, quando ela ficava muito agitada, ela ficava cianótica, né? Ela veio para uma segunda opinião, porque ela já estava sendo tratada para alterações brônquicas, com bombinha e tudo, mas sem apresentar uma evolução positiva, né, e sempre muito intolerante ao exercício. Ela começou a ter alterações logo que ela fez 12 anos, né, e, enfim, ela começou a ficar muito intolerante, ela é uma cachorra que mora numa chácara, então ela começou a ficar muito relutante aos exercícios, a brincar com os outros animais, e a tutora veio para uma segunda opinião. Esse é um vídeo dela no antes do atendimento, antes dela vir para o atendimento. Então, a gente fez a laringoscopia direta, que foi para fechar diagnóstico mesmo, né? E daí, a partir daí, a correção cirúrgica, né? A técnica que foi optada para fazer para ela foi a lateralização de cricoaritenoide, né? Muitas vezes a gente pode lançar mão da traqueostomia definitiva também para esses casos de paralisia, mas a gente só vai optar pela traqueostomia se a gente tem casos de megaesôfago, que também é comum, assim como nos braquicefálicos lá que fazem força para respirar, esses pacientes que já não têm mais aritenoide funcional, eles também fazem muita força para respirar, muitas vezes a gente pode ter presença também de um palato aumentado pela sucção desse ar, né, pela pressão negativa, e eles acabam fazendo megaesôfago, decorrente da respiração. E em caso de megaesôfago, a gente não pode optar pela lateralização da cricoaritenoide, porque a gente vai deixar permanentemente um dos lados aberto, né? Então, se esse paciente vomita com frequência ou tem maior chances de vomitar, a gente vai favorecer a pneumonia aspirativa desses pacientes.
Então, aqui a laringoscopia direta né, da ZAG, né, que foi quando a gente fez para fechar diagnóstico, a gente fez o raio-x, não tinha megaesôfago envolvido, a suspeita já era pensando na idade, pensando na raça, né, e no raio-x que veio, né, que não tinha alterações brônquicas compatíveis com uma asma ou uma bronquite. Então, aqui na laringoscopia, desculpa, a gente percebe que a anestesista vai indicar para a gente que ela está fazendo a inspiração, mas as cartilagens não se movem, né? Então, a técnica optada para a cirurgia dela foi a lateralização da cricoaritenoide, né? Aqui a gente tem a descrição dela, né? Então, a gente vai fazer uma incisão, toda a divulsão ali, ela é feito um acesso lateral, logo abaixo da jugular, né? A gente sempre coloca um rolinho por baixo para fazer com que essas cartilagens fiquem mais evidentes para a gente. É uma cirurgia que é muito mais de tato do que visualização, e por isso que a gente trouxe fotos não trouxe tanto fotos, mas sim a descrição da técnica, porque realmente a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Então é feita toda uma divulsão ali na lateral do pescoço, até a gente chegar a cartilagem tireoide, e daí é feita a incisão do tirofaríngeo, né, do músculo tirofaríngeo. Esse processo muscular são os dois únicos músculos que são incisados nesse procedimento, o resto é tudo divulsão. Então, é feita essa incisão do músculo tirofaríngeo para que a gente consiga rebater essa cartilagem tireoide, que é a maior, que está ali cobrindo a aritenoide, para que a gente possa, então, iniciar a sutura. O nome dessa técnica é tie-back, tá? De lateralização de cricoaritenoide. Então, ela consiste em fazer uma sutura para que a gente promova uma abertura permanente de um dos lados. Então, ela sempre vai ser feita unilateralmente, né? Nunca tem indicação de fazer bilateralmente. E a escolha para você fazer vai ser sempre quando o animal tem a paralisia propriamente dita. Então, bilateral. Se a gente tem ali como a hemiplegia, ela ainda não tem indicação, tá? Então, é feita uma sutura envolvendo a cartilagem cricoide. Então é feita uma incisão, você entra com o fio por trás da cricoide, sai nela, daí você vai romper esse processo muscular que une a cricoide com a aritenoide para que você faça essa abertura de forma efetiva, e é feita ali a sutura. A parte legal dessa cirurgia, apesar dela a gente não conseguir visualizar muito a parte do acesso anatômico, a quantidade da abertura da aritenoide é feita no transoperatório. Então, geralmente, ou o auxiliar ou o anestesista vai conduzir isso para a gente definir o quanto isso vai ser aberto, né? E o quanto que é aberto? O mais próximo do fisiológico, né? Lembrando que a gente vai manter isso aberto de forma permanente. Então, é sempre importante a gente conversar com o tutor sobre os riscos, né? Então, o que envolvem o local, né, de acesso, que a gente tem risco desse paciente ficar mudo, porque a gente pode, na hora que a gente está passando a sutura, tudo muito próximo e a gente não enxerga muita coisa, a gente pode lesionar ali cordas vocais, né? E a principal alteração pós-operatória que a gente pode ter em qualquer momento da vida desse paciente é a pneumonia aspirativa, porque ele é um paciente que está acostumado a fazer força para respirar, a tentar comer mais rápido e engolir de forma mais abrupta para poder fazer a respiração. Então, é um processo que ele precisa aprender novamente a comer para que ele não faça falsa via, né? Então, num pós-operatório imediato, ali de 3 a 5 dias, esse paciente vai comer comida pastosa, geralmente, se possível, congelada em porções maiores, para que eles engulam de forma inteira e evite a falsa via de pedaços menores ou
ou líquidos, né? Então, fornecer de forma congelada para esse paciente pequenas porções favorece e reduz a chance, né? Num primeiro momento, onde ele está reaprendendo a ingerir alimento e água, né? Mas assim, a qualquer momento da vida dele, uma vez que a gente está deixando um dos lados da aritenoide completamente aberto, eles podem vir a ter. Então, é sempre importante a gente ensinar o tutor a fazer a contagem da frequência respiratória do animal em descanso, que ele perceba quando o animal começa a apresentar tosses e outras alterações, para que a gente pegue essas alterações no início, né, e que a gente possa converter isso de forma efetiva. Então, esse também é uma cirurgia que o pós-operatório, a melhora é imediata, né, então a gente lembra ali do vídeo que eu coloquei antes dela chegar para atendimento, o jeito que ela estava respirando, né, com aquele estridor intenso, e esse vídeo é do pós-operatório imediato dela. É isso, queria agradecer mais uma vez o convite. Queria reforçar também que a gente precisa educar os tutores, né? Principalmente que não é normal eles respirarem, esses pacientes respirarem assim, principalmente falando dos braquicefálicos, que não é normal o narizinho apertado. Então, para a gente poder trazer colocar isso, né, cada vez mais de forma popular, para que as pessoas busquem melhora ali no conforto e na vida desses pacientes. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Fara, muito obrigada pela palestra, pelos vídeos, foi muito interessante ver os exemplos assim, né? A gente agradece o grupo, o professor Juan, a Viviane, todo mundo agradece muito pela sua palestra. Muito obrigada. Imagina, até mais. Bom, pessoal, encerramos então o nosso módulo, certo? A gente vai fazer os certificados, ver a porcentagem de presença de todo mundo que se inscreveu nos módulos e repetindo, quem não atingiu 75% de presença, a gente vai fazer os certificados por palestra. Ainda não temos a data do nosso próximo módulo, estamos preparando ainda, mas lembrando que dia 11 de setembro vamos ter o simpósio do Dia Mundial da Sepse, então fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente vai colocar todas as informações lá. Os palestrantes já estão lá, fiquem ligados e não percam. Muito obrigada pela presença de todos no módulo inteiro, em todas as palestras. Lembrando que se você perdeu alguma palestra, as palestras ficam salvas no nosso canal aqui do YouTube, beleza? Então, até mais para todo mundo. Boa noite, Fara, mais uma vez. Boa noite, obrigada mais uma vez. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.